bom dia para você aí de casa nessa quarta-feira, 18 de abril. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui no RF com você, né? Então, olha só. Polícia fecha a fábrica clandestina de suplementos. Rapper inglês desaparece no Rio de Janeiro. Aécio vira réu por corrupção passiva e obstrução da justiça. Pesquisa revela que brasileiros não se preparam para se aposentar. Córrego é tomado por lixo em Piracicaba. Humoristas são presos após brincadeira em presídio. E tudo o que você precisa saber sobre o kefir. Alimento tem sido cada vez mais utilizado em dietas. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muita notícia nessa quarta-feira e daqui a pouco eu vou mostrar também aqui no RF com você as mudanças nas leis de trânsito que entram em vigor amanhã. A punição vai ficar mais rígida para quem bebe e mata. Não perca. Vamos então para a previsão do tempo, como está o clima em várias partes do Brasil. Já está na tela. São Paulo, capital, sol por lá, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em João Pessoa, sol entre nuvens, mínima de 23, máxima de 30 graus. E chuva em Cuiabá, hein? Mínima de 22, máxima de 31 graus. Agora as principais notícias do dia. Foi fechada em São Paulo uma fábrica clandestina de suplementos. Muita gente pagava caro por produtos de origem duvidosa. Os rótulos são de produtos importados, mas dentro os criminosos colocavam qualquer coisa. Os clientes pagavam por suplementos alimentares, mas levavam uma mistura duvidosa que poderia colocar a saúde em risco. Tudo foi apreendido nesta casa, que funcionava como uma fábrica clandestina em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Como os produtos eram vendidos para todo o Brasil pela internet, a investigação começou em Curitiba e só terminou aqui em São Paulo com a descoberta da fábrica. 13 pessoas foram presas em flagrante. O empresário Ricardo Peixoto, preso na Bahia com 5 toneladas de suplementos clandestinos no ano passado, foi condenado a 16 anos de prisão. Entre as fraudes atribuídas a ele, a fabricação dos produtos que eram distribuídos para toda a região Nordeste. Desta vez em São Paulo, os presos foram indiciados por crimes contra a saúde pública. Muitos produtos estavam sem etiquetas, misturados uns aos outros. Tinha até caixas que identificavam alguns como vencidos. E olha, um caminhoneiro de Fortaleza e a mulher dele foram feitos reféns por bandidos no Rio de Janeiro. Vamos ver. O caminhoneiro saiu de Fortaleza e iria até o Rio de Janeiro, onde ele deixaria a carga. Mas a viagem foi interrompida por criminosos. O motorista deste caminhão estava com a mulher, chegando na cidade com uma carga de bebidas destiladas. Ao passar pela Avenida Brasil, na altura da Penha, o casal foi surpreendido por homens armados que anunciaram um assalto. Os dois foram levados para a comunidade Kelsons junto com a carreta. Agentes da delegacia do bairro foram acionados e, com a ajuda de um carro blindado da Polícia Militar, entraram na comunidade. Eles resgataram o casal e recuperaram um caminhão, mas sem a carga, avaliada em R$280 mil. Foram 3 horas dentro da comunidade sob o poder dos criminosos, como contou o caminhoneiro, que por medo não quis se identificar. Acredito que era 4 pessoas. Um dominou a carreta e tirou gente para fora e o carro seguiu em escolta. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, de janeiro a março do ano passado, foram registrados 944 roubos de carga na capital. No mesmo período de 2018, esse número passou para 1.219, um aumento de 37%. O caminhoneiro reconheceu que a cidade está muito perigosa para quem trabalha com transporte de cargas. Muito perigoso, muito perigoso. Se tiver a opção de escolher, ninguém quer vir, porque o perigo é muito grande. Infelizmente tem algumas cargas que a gente é obrigado a vir porque não tem opção de escolher. Bom, e ainda no Rio de Janeiro, a polícia procura por um rapper que desapareceu. Imagens de câmeras de segurança do condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, serão analisadas pela polícia. O cantor Kenny Vulcan está sumido desde sexta-feira passada. Eu
tentava ligar e nada, nem do telefone dele da Inglaterra, nem do brasileiro. A estudante é namorada do rapper de origem senegalesa, que morava na Inglaterra. Eles viviam juntos no Brasil há 3 meses. Logo depois do sumiço, Renata percebeu que as redes sociais de Kenny tinham sido apagadas. Quando a gente chegou à conclusão de que ele não estava na casa de ninguém aqui do Rio que a gente conhecia, eu entrei em contato com a polícia. O cantor é amigo de Tony Mariano, MC carioca, com quem gravou um clipe. Eu não sei o que ele pode ter se relacionado, o que ele pode ter se envolvido. Mas não era um cara de se envolver com parada errada, com droga. Era um cara da música mesmo, do bem, sangue bom, que fazia mal pra ninguém. O rapper fala pouco português e é albino. Há poucos dias pintou o cabelo de azul com a ajuda da namorada. Ele é uma pessoa muito amável, ele é uma pessoa maravilhosa, ele não machucaria uma mosca. A gente tá fazendo o possível e impossível para encontrar ele. Bom, e depois de ver tantos casos assim, a polícia, um levantamento constatou o aumento da violência no Rio de Janeiro, mesmo depois da intervenção federal. Dados divulgados pelo aplicativo Fogo Cruzado revelam que os números de confrontos aumentaram na capital, Baixada e região metropolitana do Rio. Foram 1.299 tiroteios ou disparos de armas de fogo nos 2 meses que antecederam a intervenção federal. Depois do decreto, os registros saltaram para 1.502 confrontos, um aumento de mais de 15%. Ives Pereira é coronel reformado da Polícia Militar e hoje, como historiador, é membro do Fórum Permanente de Segurança Pública do Tribunal de Justiça do Rio. Com mais de 30 anos de experiência, é claro para o ex-comandante-geral da PM que a intervenção federal precisa de ajustes, principalmente no combate ao tráfico de armas e munições e ao tráfico de drogas. Me parece, no mínimo, curioso que o governo federal não faça o seu dever de casa e depois venha promover uma intervenção no Estado que sofre com os problemas que, em última análise, pertencem ao governo federal enfrentar. Desde o início, as Forças Armadas atuaram em poucas comunidades do Rio. O último local de atuação das Forças Armadas foi a Praça Seca. Mas as ações dos militares por aqui duraram apenas algumas horas. Como a gente pôde ver, as Forças Armadas já deixaram a região. E agora, a Praça Seca se encontra sem policiamento reforçado. Logo aqui, que coincidentemente ao período da intervenção federal, se tornou uma das áreas mais problemáticas de todo o Rio de Janeiro. O bairro, também localizado na Zona Oeste, puxa a lista de lugares com mais registros de confrontos. São 67 tiroteios nos últimos 2 meses. O Rio de Janeiro esteve durante 11 dias e 16 horas sob intensos tiroteios. Uma pesquisa apontou que 76% da população apoia a intervenção federal. Porém, 69% acredita que a medida ainda não surtiu efeito algum na segurança pública do Rio. Bom, e um velejador preso suspeito de tráfico internacional de drogas conseguiu habeas corpus. Os entorpecentes ficavam em um fundo falso da embarcação. Depois do pagamento da fiança de mais de R$100 mil, a Justiça Brasileira concedeu habeas corpus a Leonel Carvalho, de 68 anos. Ele está preso em Madrid desde maio do ano passado. Ele tem momentos em que se vai abaixo e chora. Tem outros momentos em que está muito revoltado e revolta-se com tudo e com todos. Pronto, é o stress dele. Em 2014, Leonel, que é velejador profissional, foi contratado por um espanhol, dono de um veleiro, para levar a embarcação do Brasil para Portugal. Durante 7 meses, o veleiro ficou atracado nesta marina, em Guarujá, no litoral de São Paulo. A Polícia Federal Brasileira, a pedido da Polícia Espanhola, passou a monitorar o dono do barco. Os investigadores descobriram que ele fazia parte de uma quadrilha de traficantes. Também apuraram que foi construído um fundo falso no veleiro para transportar cocaína. A polícia fez 4 buscas no barco e encontrou vestígios de cocaína. A prisão de Leonel foi decretada em 2015. 2 anos depois, ele foi preso na Espanha. Segundo a advogada do velejador, não há provas contra ele. Nas escutas telefônicas entre o meu cliente e os demais integrantes dessa organização criminosa,
Não há prova e não há conversa ou nada a que dê a entender que meu cliente sabia das drogas. Depois que for solto, o velejador deve ir para Portugal. Ele vai aguardar em liberdade o julgamento da Justiça Federal de Santos. Bom, e vamos falar de política agora. O senador Aécio Neves se tornou réu por suspeita de corrupção passiva e tentativa de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi unânime. Apesar da denúncia aceita pelo STF, Aécio Neves tentou passar a impressão de normalidade. Recebeu visitas e se reuniu com correligionários no gabinete. Aos jornalistas, ressaltou que finalmente terá a chance de se defender das acusações. Estou sendo processado agora por ter aceito um empréstimo de um empresário, portanto, recursos privados de origem lícita para pagar os meus advogados. Não houve dinheiro público envolvido, ninguém foi lesado nessa operação. Aécio Neves é acusado de receber R$2 milhões como propina do empresário Joesley Batista, dono da JBS. O ministro Luiz Roberto Barroso questionou a forma de pagamento deste dinheiro. No mundo dos atos lícitos, um empréstimo de R$2 milhões é materializado em um contrato de mútuo. Aqui não existiu contrato. Claramente aqui houve utilização do cargo de senador da República para a prática de crime. Se no crime de corrupção passiva os ministros foram unânimes na decisão, na acusação de obstrução de justiça, não houve consenso. Aceitaram a denúncia Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber. Votaram contra Marco Aurélio Melo e Alexandre de Moraes. O próprio Ministério Público disse que, ao contrário de outros ordenamentos, tais atos não são penalmente puníveis. De fato, não houve a prática de nenhum ato concreto para além da exteriorização do plano delitivo. Também vão responder à ação penal Andréa Neves, irmã de Aécio, Frederico Pacheco, primo deles, e Menderson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, do MDB. Aqui no Senado, o nome de Aécio Neves chegou a ser colocado no painel eletrônico, mas ele não apareceu no plenário. Evitou a sessão que acontecia ao mesmo tempo do julgamento na primeira turma do STF. A defesa de Aécio vai manter a alegação de que Joesley provocou um flagrante. Bom, e a aprovação do presidente Michel Temer continua baixa, o que afasta uma possibilidade de disputar as eleições. Os últimos dias têm sido de recálculo político no núcleo do governo e no comando do MDB, para se chegar a uma constatação clara. O esforço de comunicação para melhorar a popularidade do presidente Temer não deu certo. Os índices não saíram do lugar e já há dúvida sobre a viabilidade da candidatura Temer. De acordo com o Instituto Datafolha, em janeiro, 70% achavam o governo Temer ruim ou péssimo. Agora, o percentual se manteve. Os que achavam o governo regular eram 22%, agora 23%. 6% avaliavam o governo Temer como ótimo ou bom, mesmo percentual de agora. Não sabiam, em janeiro, 2%. Agora, o número se mantém estável. Para auxiliares do presidente, alguns fatores teriam colaborado para o resultado ruim nas pesquisas. Episódios como o assassinato da vereadora Marielle Franco e a prisão do ex-presidente Lula teriam afetado o humor dos eleitores. Mas o dado mais preocupante foi a prisão de amigos próximos a Temer no inquérito chamado de Quadrilhão do MDB. Para o governo, o presidente está sob ataque de flechas envenenadas. Entusiastas da candidatura de Temer dizem que o governo tem resultados para contrapor ao discurso vazio de candidatos que, segundo eles, se apresentam como salvadores da pátria. Bom, agora você vai ver uma situação lamentável em Piracicaba. Um córrego que mais parece um lixão. E toda essa sujeira fica bem ao lado de uma adutora de água potável, como mostra a repórter Larissa Israel. Dá para acreditar que existe um córrego embaixo de todo esse lixo. Garrafas, restos de construção, latinhas, madeira, tudo jogado em meio à natureza. É tanta sujeira que a água, que até já ficou preta, sumiu. Além disso, o mau cheiro dá sinais da poluição.
Esse trecho é um afluente do Córrego do Enxofre, que fica no bairro Monte Cristo, em Piracicaba. E a situação piorou há alguns dias. É que um colchão entupiu uma das galerias. Quando chove, todo esse lixo transborda. Esse vídeo mostra a situação da rua Arthur Madeira durante a última chuva que atingiu a cidade. Nem chovendo direito, o riozinho encheu. Quando começa a chover, a gente já tem que erguer as coisas, por causa que o rio só para de encher a água em casa depois que atravessa a ponte. Não dá nem para passar carro aqui, porque quem que vai colocar o pé numa água suja dessa? Para não perder tudo, a Daiane precisou improvisar. Fez uma barreira de concreto em todas as portas da casa dela. Agora não entra mais porque minha mãe veio com meu pai essa semana e fizeram uma barreirinha de concreto, né? Para poder evitar, porque não choveu ainda. Vamos ver agora quando chover. Mas antes alagava? Alagava, a água vinha até no joelho. Já perdi muita coisa aí. E o alagamento não é o único problema por aqui. O acúmulo do lixo às margens do manancial causam a aparição de muitos bichos. É cobra, é rato, é aranha, escorpião. É muito bicho mesmo. E não é rato pequeno não, é rato grande. Muito bicho aqui, principalmente escorpião, aranha, cobra já chegamos a ver, você entendeu? Os mosquitos é demais. E quando chove, para tudo aqui, você está vendo a sujeira como ficou? Parou tudo aí, nós temos muita criança. Então imagina um mosquito desse que tem por aí, acertar uma criança dessa, não tem defesa. Segundo os moradores, o despejo irregular de lixo ocorre diariamente. O pessoal joga lixo com frequência. O pessoal não tem consciência nenhuma, né? Joga de dia na nossa frente, a gente fala, acha ruim ainda. Porque eles não moram aqui, né? A gente que sofre. Segundo a Defesa Civil, a área é de preservação. E a situação é de risco. Para tentar amenizar o problema, uma força-tarefa foi montada. A gente está fazendo a recolha, tinha um pessoal braçal também com saco plástico que recolheu e a gente caminhou para o local destino, que é a Ecopark. Todo esse acúmulo de lixo também causa prejuízos ao município. Fui colocar todo esse maquinário para toda vez fazer tipo de limpeza que o pessoal podia estar levando para o local destinado, né? Nós estamos a cerca de 500 metros da rua Arthur Madeira, que nós mostramos no começo dessa reportagem. O córrego também passa por aqui, mas a situação é ainda pior. Olha só a quantidade de lixo acumulado. O problema é que todo esse entulho está em cima da adutora, que pode se romper e causar ainda mais transtornos à população. Se romper, é uma adutora de 300, uma adutora enorme. Várias pessoas vão ficar sem o abastecimento de água. O Córrego do Enxofre é um afluente do rio Piracicaba, mas a situação nem sempre foi assim. Aqui há uns 25 anos atrás esse córrego aqui era um córrego de água limpa, limpinha. Inclusive eu até cheguei a brincar nessa água. Fazia uma barragem, formava uma piscina e a gente pegava e brincava. Mas hoje em dia, com essa população que mora beirando o córrego, eles fazem desmatamento, joga tudo dentro do córrego, aí obstrui a passagem da água, aí acumula lixo e agora tá esse caos que tá aí, ó. Para tentar limpar o córrego, só pela manhã, 4 caminhões lotados de lixo saíram do local. Segundo a Defesa Civil, há lugares disponíveis na cidade para que a população descarte de forma higiênica e regular o lixo. Então a gente pede essa consciência para a população que não faça esse tipo de descarte irregular. O município dispõe de coleta seletiva e tem os ecopontos onde podem ser transportados os entulhos. Salai, Recife. Um grupo de humoristas foi preso ao tentar fazer uma pegadinha. Jovens estavam fantasiados como personagens de uma série em frente a um presídio, o que foi confundido com um resgate de presos. Vamos ver. Com macacões vermelhos e máscaras do pintor Salvador Dalí, os 4 homens entraram no centro de triagem da cidade de Abreu e Lima, no Grande Recife. De acordo com delegados, agentes penitenciários pensaram que seria uma tentativa de resgate de presos. Esse fato causou grande tumulto lá dentro do estabelecimento prisional. Tiveram até que relocar pessoas, agentes, para poder fazer a abordagem. O grupo de humoristas tem canais de vídeos na internet. A fantasia é uma referência à série espanhola
espanhola La Casa de Papel, esta não foi a primeira vez que o grupo usou a fantasia para gravar vídeos para o YouTube. Eles já teriam feito pegadinhas em agências bancárias e chegaram a ser abordados pela polícia militar. Gerson Albuquerque, de 22 anos, foi quem sugeriu a gravação. Ele estava acompanhado de Wesley Meirelles, de 33 anos, dono de outro canal, Matheus Kleber, de 20 anos, e um adolescente de 17, que também são youtubers e participaram da gravação. Segundo a polícia, o adolescente foi ouvido e liberado. Já os outros 3 foram autuados por invasão a domicílio qualificado, corrupção de menores e contravenção de falso alarme e favorecimento real, quando não tem autorização de entrar em uma unidade prisional com celular. Brincadeira sem graça, né? Não deu certo. Bom, e a Defesa Civil interditou algumas casas no entorno de um poço de combustíveis que explodiu em São Paulo. 7 pessoas ficaram feridas. O circuito de segurança de uma loja vizinha flagrou o momento da explosão. Neste outro vídeo, a correria. Os vidros da padaria que fica em frente ao posto estouraram e atingiram uma cliente que teve ferimentos leves. E de repente veio uma explosão muito forte. Parecia que foi a cozinha. Na hora, automaticamente, a gente já saiu correndo. Uma escola, também vizinha ao posto, foi danificada. O professor dava aula de química quando o teto desabou. A preocupação maior foi com os alunos, não machucar ninguém. E foi um milagre não ter machucado ninguém. A Defesa Civil interditou imóveis atingidos pelo impacto da explosão. 7 pessoas ficaram feridas. Foram 4 vítimas aqui na região do posto de gasolina. Não sabemos se todos funcionários ou funcionários e clientes. E tivemos 2 alunos e um professor que também foram socorridos lá na escola. Há pouco mais de 20 dias, o posto passou por uma fiscalização de rotina. 4 bombas foram reprovadas por má conservação e problemas na quantidade de combustível. Mas, segundo a Agência Nacional de Petróleo, essa não foi a causa da explosão. Então, isso que dá para ver que não foi problema de combustível que causou essa explosão. O posto já tinha sido advertido para regularizar as licenças ambientais pela CETESB. O Antoniel é dono de 4 casas que sofreram danos. Ele não sabe como vai bancar o prejuízo. Precisamos ver como que vai ficar, para não ficar no prejuízo sozinho, né? Porque não é fácil, né? Se ele trabalhar tanto, construir para ter uma vida, um padrão melhor de vida e acontecer isso, né? Bom, agora um raio-x sobre um tipo de crime que deixa muitos motoristas com medo, o roubo de veículos. Você vai ver casos impressionantes de assaltos que acontecem muitas vezes à luz do dia. Este carro preto estacionado num centro comercial não desperta nenhuma suspeita, mas tem ladrões à espera de uma vítima. Quando um cliente vai entrar no carro com as compras na mão, é surpreendido. Um bandido armado sai, aponta uma arma, toma o celular dele e ainda rouba o veículo. O flagrante mostra como as vítimas estão vulneráveis. A polícia alerta para as pessoas tomarem mais cuidado, pois os bandidos estão mais rápidos nas ações. Esses criminosos agem sempre utilizando o fator surpresa, né? É que eles acabam se beneficiando dessa distração da vítima, do motorista, para poder praticar o roubo. Os ladrões se aproveitam de qualquer vacilo. Uma distração do motorista, um vidro aberto. Agem onde menos se espera. Domingos entrou num supermercado da zona leste de São Paulo para fazer compras e quando saiu o carro não estava mais lá. Tinha sido furtado. Eu jamais dentro do estacionamento pensei que ia ser furtado o carro. Se estivesse na rua, tudo bem, até daria um ponto, mas dentro do estacionamento do mercado tem que ter mais segurança. Né? Qual foi sua reação na hora que saiu? A minha eu ainda aguentei, agora a mulher começou a chorar. Né? A violência em casos de assaltos à mão armada também assustam as vítimas. Ainda na zona leste de São Paulo, 2 mulheres e uma criança de colo foram abordadas por 3 suspeitos na porta de casa. Ao sair com o carro das vítimas, um dos bandidos bate a porta e derruba uma das mulheres que carrega a criança. No mesmo bairro, um homem estava saindo de casa para levar a filha na escola quando foi assaltado. 3 suspeitos armados param no meio da rua, abrem as portas e obrigam as vítimas a descer.
É começo da manhã, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Um homem desce do carro para tirar restos de madeira que estão no meio-fio. É a chance que os bandidos procuram. Eles voltam na avenida, descem e anunciam um assalto. Um dos criminosos pega o carro. Os outros dois jogam o motorista no chão e roubam a carteira. A ousadia dos criminosos vai além. Em Santo André, também no ABC Paulista, assaltantes em um carro atingem um motociclista. Mesmo ferido e no chão, os bandidos levam o capacete e a moto. No Ceará, um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e foi baleado. Veja que ele está parado ao lado de uma caminhonete prata. 2 assaltantes se aproximam e apontam a arma para ele. O PM pega a arma e é baleado. Mesmo assim, ele continua trocando tiros com os criminosos. Em Porto Alegre, mais um flagrante. O carro está parado em frente a uma casa. Outro veículo para mais atrás. 2 homens descem e anunciam um assalto. Os ladrões empurram a vítima, pegam a chave e fogem. Este delegado especializado na investigação de roubos e furtos de carros no DEIC, em São Paulo, diz que a maioria dos carros vai para o mercado clandestino de peças. De cada 10, 8 veículos são levados para desmanche. Os carros que são levados para desmanche são desmontados em menos de 1 hora. Neste, descoberto na Zona Norte, as paredes eram isoladas com isopor para não chamar a atenção dos vizinhos. Quando os policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos chegaram, os criminosos tentaram fugir pelo telhado, mas foram presos. No local estavam muitos carros desmontados, maçaricos, bloqueadores de sinal de rastreador e até uma cadeirinha de bebê. O DEIC faz fiscalizações semanais aos desmanches em conjunto com a Secretaria da Fazenda e com o Detran. E, obviamente, existem os desmanches clandestinos que a Polícia Civil faz o combate a esse tipo de local e a esse tipo de atividade. Os ladrões incrementaram tanto as táticas de roubos que não precisam mais apontar arma para a vítima, nem arrombar carro para praticar o crime. Eles vêm a uma locadora de veículos, apresentam um documento e cartão de crédito falsos em nome de outra pessoa e alugam o carro sem que ninguém desconfie. É o furto mediante fraude que também tem desafiado a polícia. As quadrilhas, elas usam documentos falsos, fazem a locação de carros em locadoras e aí sim elas utilizam esses carros para a prática de crimes. A polícia tem respondido à ousadia dos criminosos com ações para coibir o crime. As operações, a lei do desmanche e os radares inteligentes têm ajudado nisso. Tanto é que o número de roubos e furtos de veículos caiu de 188 mil em 2016 para 74 mil no ano passado no estado de São Paulo, uma redução de 60%. Outros estados também tiveram redução. A queda foi de 14% em Santa Catarina, 12% no Piauí e 7% em Minas Gerais. Ainda assim, foram quase 58 mil roubos e furtos no ano passado em Minas. Em Belo Horizonte, uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher estaciona o carro e dá a volta para pegar o filho. Enquanto isso, um criminoso se aproxima. Ele anuncia o assalto e pega a chave do veículo. A mulher ainda consegue tirar a criança antes do ladrão fugir. O Rio de Janeiro anda na contramão nessa estatística. No estado, o aumento foi de quase 20% nos roubos e furtos, que cresceram de 58 mil em 2016 para 70 mil no ano passado. Uma das ações violentas aconteceu em Nova Iguaçu. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma caminhonete branca abre o portão para entrar em um condomínio. 4 assaltantes em 2 motos aparecem. Uma das motos sobe na calçada e um bandido aponta uma arma em direção ao carro. Os criminosos descem, tiram o motorista de dentro do veículo, roubam carteira e corrente e fogem. A vítima parece não acreditar no que aconteceu. O Rio de Janeiro só perde em ocorrências para São Paulo. Na maior cidade do país, tem delegacias que registram em média 10 casos por dia. Uma delas é esta aqui na Zona Leste. Por pouco, Rodolfo não entrou para essa estatística. Na delegacia, ainda assustado, ele contou como foi a tentativa de roubo que sofreu.
De repente, estava lá dentro trabalhando, meu primo saiu gritando para mim que estavam roubando meu carro, aí foi aquela correria e a gente já foi atrás dos rapazes já. Apesar do carro não ter sido roubado, ele ficou com um prejuízo de R$600. Os ladrões quebraram um dos vidros e danificaram o painel. Eu quase entrei para a estatística. Eu espero que esse ladrão entre para a estatística também, de presos que não saem no outro dia seguinte. É só isso que eu quero. Bandidos cada vez mais ousados, né? Bom, você pensa em aposentadoria. 8 em cada 10 brasileiros não se preocupam com isso. E a principal justificativa é de que não sobra dinheiro. Parar de trabalhar e poder aproveitar a vida é o sonho da maioria dos brasileiros. Mas você já começou a planejar a sua aposentadoria? A Jennifer, de 23 anos, acredita que ainda é cedo para pensar no assunto. Acho que para o futuro talvez eu comece a pensar, juntar dinheiro, fazer alguma economia, mas no momento, infelizmente, não. E não é só ela que pensa assim. Uma pesquisa aponta que 8 em cada 10 brasileiros não estão se preparando para a aposentadoria. São quase 104 milhões de pessoas acima dos 18 anos que ainda não fizeram planos para esta fase da vida. Quase metade dos entrevistados alega que ainda não planeja a aposentadoria porque não sobra dinheiro no orçamento. 22% estão desempregados. Outros 19% já começaram a guardar dinheiro com esse objetivo, mas não conseguiram continuar. E 15% dos entrevistados disseram ter outras prioridades, como finalizar os estudos ou comprar a casa própria. Ainda segundo a pesquisa, entre aqueles que se preparam para se aposentar, os meios mais comuns são aplicação em poupança, previdência pública e privada. A média do valor reservado é de R$ 371. Quanto mais cedo a pessoa planejar a sua previdência, quanto mais jovem ela fizer isso, o esforço que ela terá que fazer durante a sua vida de produção, a sua vida de trabalho, vai ser menor. Duro fazer esse planejamento recebendo o salário mínimo do Brasil, né? Bom, mudando de assunto, está preso um motorista que atropelou e matou um torcedor do Corinthians em São Paulo. Ele fugiu do local sem prestar socorro. A tia de Arthur chegou a passar mal quando o investigado chegou à delegacia. Diogo de Moura Santos, de 32 anos, entrou de boné e capuz. Se entregou 10 dias depois do crime. Agora ele deve cumprir uma prisão temporária de 5 dias. Diogo é investigado por atropelar e matar o corintiano José Arthur Tavares Martins Silva, em Osasco, após a final do Campeonato Paulista. Meu coração não está aliviado. O coração não está aliviado, eu não sou cretina, não sou hipócrita, não sou cínica. Arthur e outro torcedor foram atropelados enquanto comemoravam o título do Corinthians no Campeonato Paulista, em frente à sede da Gaviões da Fiel, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Alguns estavam aglomerados na rua quando o carro passou em alta velocidade. O motorista fugiu sem prestar socorro. E voltamos a falar sobre o clima. No Espírito Santo, o excesso de chuva tem prejudicado a produção agrícola. Alguns produtos já estão em falta nos supermercados. Nas bancas de verduras e hortaliças desse supermercado em Campo Grande, Cariacica, a fartura vem de longe. Acostumados a comprar com fornecedores de Domingos Martins e Marechal Floriano, ultimamente estão trazendo alguns produtos de estados vizinhos. Hoje nós estamos com mais dificuldades no brócolis, na alface e na couve. Nesse outro supermercado, dessa vez em Vitória, a situação não é diferente. Cerca de 70% das verduras e hortaliças comercializadas aqui também têm chegado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Subimos a região serrana para entender melhor o que anda acontecendo. Em Alto Marechal, a 46 quilômetros da capital, conhecemos a Dilceia. Essa é a área onde ela e a família cultivam couve, por exemplo, mas desde dezembro do ano passado vem enfrentando prejuízos na produção. É que as chuvas constantes e o excesso de umidade comprometeram a qualidade das folhas e a plantação. Quando começou o excesso de água na terra e começou a aparecer as doenças que vem proveniente de muita chuva. Planta e não consegue colher. Na Central de Abastecimento do Estado, a Ceasa, a redução na oferta desses produtos começou em março.
Existem produtos que são mais sensíveis a chuva, excesso de chuva ou excesso de sol. Isso é natural. Quando ocorre uma das duas coisas, sol ou chuva, diminui a produção. Bom, uma técnica simples e barata tem aumentado a produção de maracujá lá no Paraná. As frutas ficam em um saquinho de tecido, olha só. A colheita de maracujá na propriedade do seu Pedro está quase no fim. Enquanto muitos ainda estão começando, as caixas por aqui já ficaram lotadas da fruta. O plantio foi antecipado, né? Plantei mais ou menos na época de julho, então por isso que eu consegui a início da safra bem mais cedo que os outros. Ainda tem essa outra novidade. Pela primeira vez, o produtor que antes plantava uva está apostando no maracujá doce. É um dos poucos do Paraná. E nessa primeira safra, o seu Pedro já percebeu que a fruta deverá dar um retorno maior do que o maracujá azedo, que ele também cultiva há 3 anos. Mas ela requer mais cuidados. É só olhar para notar que tem algo diferente. Um exemplo está aqui. Esse é o maracujá que cresceu sem a proteção. Já esse, bem diferente, mais bonito, ficou o tempo todo com o saquinho de TNT. Outra vantagem nesta propriedade é que as mudas do maracujá não são compradas de fora, onde cada uma custaria R$4, mas produzidas na estufa que tem no local. O valor de cada uma cai para aproximadamente R$2. Todos os dias é necessário fazer a polinização manual das flores. Com o dedo mesmo, o produtor vai lá, retira o pólen e leva ele para outra flor. O resultado disso é um maracujá com muito mais polpa. O objetivo principal é a redução da quantidade de aplicação de inseticida ou fungicida. Com todos esses cuidados, na última safra, só com maracujá azedo, o seu Pedro colheu 27 toneladas por hectare, quando o normal é de 14 a 20. Dá o trabalho. Mas vale a pena? Sim, vale a pena. Daqui a pouco voltamos com mais notícias aqui no RF com você. Agora eu tenho um recado muito importante para você que é fumante e precisa parar de fumar agora, viu? Não pode deixar para depois, não. E para dar início à nossa reportagem especial, vamos ver o estado de uma mulher presa em Governador Valadares no mês passado, lá em Minas Gerais. Pode colocar. Carlos Henrique, eu só vi que se provocação sua, desgraça, liga para aquele que eu vi Liga, é muito. Vai para o hospital, Carlos! Aqui, calma. Só foi atenção nesse tudo dele, tudo? Mas um pouquinho, seu filho. Peraí, vem cá. Embriagada, descontrolada na delegacia e ainda acha que tem razão, né? Um verdadeiro absurdo. Essa mulher que vocês acabaram de ver matou 2 pessoas no trânsito. Agora sim, vamos ver a reportagem completa. Na caminhonete ficaram as marcas do acidente. Uma das motocicletas que foi atingida ainda estava caída na pista. E ao lado dela o capacete que uma das vítimas usava. Mais à frente, outra motocicleta embaixo do veículo danificado. Segundo a polícia, a caminhonete era conduzida por uma mulher que estaria em alta velocidade. Ela seguia sentido centro-bairro quando atingiu aquela motocicleta com 2 ocupantes. A mulher continuou o trajeto, bateu na mureta, perdeu a direção do veículo e invadiu a direção contrária da pista. Nesse momento, Letícia Gonçalves vinha de moto quando foi atropelada. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Adriana Santos Fernandes, de 42 anos, estava na garupa da primeira moto atingida e não resistiu aos ferimentos. Rosemary Poes Vargas, de 35 anos, era a mulher que conduzia a caminhonete. Ela precisou ser retirada do local porque estava bastante alterada. Aqui, calma. Só foi atenção nesse tudo dele, tudo? Ela estava muito agitada, muito difícil de conversar. Inclusive, eu tive que retirá-la do local rapidamente devido à quantidade de pessoas que estavam indignadas com a situação. Durante a retirada do corpo de Letícia, a porta dianteira ao lado do passageiro começou a pegar fogo. A polícia ainda não sabe o que teria provocado as chamas, mas os moradores cobram justiça. É para punir mesmo. Olha lá, tem uma pessoa morta lá inocente ali, ué. Absurdo, né? Se essa mulher aí cometesse esse crime
amanhã, gente, ela seria presa sem direito à fiança e poderia ficar de 5 a 8 anos na prisão. Inclusive, essa nova lei entra em vigor, como eu já disse, amanhã no Brasil. Vamos ver então o que vai mudar. Hoje, atualmente, até hoje, viu? O Código Brasileiro de Trânsito prevê, olha só, no artigo 306, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. A pena hoje é de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Nesse caso, se a pessoa for pega aí, alcoolizada, sem cometer crime, sem matar alguém. No artigo 302, aí sim, se causar um acidente embriagado, hoje o que prevê de pena? Detenção de 2 a 4 anos. Praticar, então, homicídio culposo na direção de veículo automotor embriagado. A partir de amanhã, vamos ver então como fica o Código de Trânsito. O que muda aí na legislação para quem beber, pegar no volante e provocar um acidente. A partir de amanhã, então, acréscimo do parágrafo 3 do artigo 302. Se o agente conduz, o agente é o motorista, né? Conduz o veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, olha, ele estará sujeito, então, a pena reclusão de 5 a 8 anos de prisão. Mais rígido. Não vai poder pagar fiança também, viu? Vai perder também ter o direito de dirigir aí suspenso, proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Então, a partir de amanhã está valendo essa nova regrinha, né? Vale aí a dica para você que ainda insiste em beber e pegar o volante. E a partir de amanhã, as mudanças nas leis de trânsito aprovadas no final do ano passado entram em vigor, como eu já disse, e as punições para quem beber e ficar vão ficar mais rígidas. E a repórter Larissa Israel foi conversar com os motoristas sobre isso. Vamos ver. A partir de amanhã, quem dirigir embriagado poderá ser preso e o crime não terá mais fiança. O condutor ficará em regime fechado e a pena pode chegar a 8 anos. Mas agora eu quero saber, será que os condutores estão mais conscientes ou será que dirigem mesmo quando bebem só um pouquinho? Você costuma dirigir quando bebe? Não, nunca bebi na vida. Não. Eu não bebo? Não, porque eu não bebo bebida alcoólica. Não. Nem quando bebeu só um pouquinho? Não. Não. Conhece alguém que faz isso? Conheço. Há diversas pessoas. Mas nem todo mundo tem essa consciência no trânsito. Você dirige quando bebe? Dirijo. O que você acha disso? Não, tô errado. Tá colocando a vida de muita gente em risco? Sim. E agora a lei mudou, pode ser preso, vai continuar dirigindo e bebendo? Não, agora não vai parar, né? E por aqui os motoristas reprovam essa atitude. Responsáveis, né? Porque tem que ver a vida do próximo também, não só a dele, né? E o que você acha desses motoristas que dirigem embriagados? Eu acho péssima, porque além de poder causar alguma coisa para eles mesmo, para alguém que não tem nada a ver com o peixe. Eu acho errado, né? Uma falta de respeito? Com certeza, né? Correr a vida dos outros em risco, né? Colocar a vida dos outros em perigo, né? Eu já passei por isso uma vez e eu acho que não é certo, né? Errado. Tá cometendo um crime, deixando a vida dos outros em risco. É a falta de responsabilidade, né? Que você tá no volante e você tem que ter consciência que não pode beber, né? Cana neles. Cana neles. Bom, e eu quero relembrar aqui um caso que chamou muita atenção na época, que é do Vitor Gurman, que foi atropelado por uma nutricionista que tinha bebido antes de dirigir. Vitor Gurman tinha 24 anos. Voltava a pé para casa à noite quando foi atropelado nessa rua.
A nutricionista Gabriela Guerreiro dirigia o carro do namorado, que estava no banco do passageiro. Quando perdeu o controle da direção, estava entre 62 e 92 km por hora, segundo a perícia, num trecho com limite de 30. Se recusou a passar pelo bafômetro, mas um teste clínico confirmou que estava alcoolizada. No processo civil, Gabriela e o namorado, que permitiu que ela dirigisse o carro dele depois de beber, foram condenados por danos morais. O tio de Vitor diz que a família não vai desistir de cobrar justiça. Vai demorar 10, vai demorar 15 anos, mas no fim, a dona Gabriela e todos os outros criminosos que bebem, correm e matam vão ter que pagar. Bom, e essa mudança na lei a partir de amanhã acontece principalmente depois desse caso do Vitor, né? Um caso trágico aqui no Brasil. Produção, pode? Então vamos lá, deixa eu mandar um beijão nessa quarta-feira para quem está participando aqui ao vivo do RF com você. O Daniel de Piracicaba, interior de São Paulo, super beijo para você, Daniel. A Fátima de Santa Maria do Salto, Minas Gerais, beijão, Fátima. O Tiago de Brejo, Maranhão, super beijo também. Ótima quarta para o Newton, também de Piracicaba. Hoje exibimos uma matéria, inclusive, de Piracicaba aí, né? Eduarda de Hortolândia, interior de São Paulo. Beijão, Eduarda, sua linda. O Júlio de Curvelo, Minas Gerais. Marcos de Curaçá, Bahia. Beijão. Leidiane de Itapipoca, Ceará. Super beijo para você. E ótima quarta-feira também para Jaciara de Brejo, Piauí. Beijão também, viu? O Chico de Conceição, Paraíba. O Wesley de Cipó, Bahia, sempre participando. Essas são as participações desse bloco. Você pode fazer a sua selfie como eles fizeram. Tem que ser regrinha, viu? Assistindo o RF com você, senão não vale, hein? Agora vamos falar do custo que os acidentes de trânsito acabam gerando aí para a saúde pública. Como se não bastasse muitas mortes, a situação ainda representa prejuízo. 242 milhões de reais em apenas um mês. Este é o custo dos acidentes de trânsito para o Sistema Único de Saúde. O dinheiro é investido na reabilitação das vítimas e o valor de cada passo a caminho da superação é alto, até mesmo para o paciente. A recuperação exige esforço. Ísio está na luta há pouco mais de 1 ano e meio. Ele ficou 2 meses em coma depois de um acidente de moto. Foi muito difícil no começo. Até me acostumar, né? O último levantamento do Ministério da Saúde aponta que o número de acidentes em todo o Brasil caiu 11%. Mais de 5 mil mortes foram evitadas em 2015 em relação ao ano anterior. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia foram os que apresentaram a maior redução de mortes. Há um perfil para as vítimas de trânsito. Mais da metade dos acidentados são motociclistas, homens de até 40 anos. E muitos deles sofrem amputações ou alguma lesão na coluna. Que cada vez mais cedo saem do mercado de trabalho, aumentam os gastos, né, em saúde, tanto para a sua comunidade, para o hospital local, para as suas famílias, e são usurpados no mercado de trabalho. Estima-se que para cada ente que se acidenta e precisa de algum cuidado de um terceiro, até 4 a 5 pessoas deixam de fazer suas atividades habituais para cuidar dessa pessoa. Há 32 anos, Wilson convive com as sequelas do acidente. Hoje é aposentado por invalidez porque quase não movimenta uma das pernas. Ele tinha 23 anos e pilotava uma moto quando foi atingido por um motorista que, segundo a família, estava embriagado. Foi difícil no começo, porque eu fiquei em coma, né? Poderia ser um jovem com um futuro promissor dentro de um banco, um grande banco, né? Mas teve a carreira interrompida pela irresponsabilidade de um condutor alcoolizado. Bom, e por outro lado, a situação das estradas também não colabora, né? Em muitas, a insegurança põe em risco a vida dos motoristas.
45 mil brasileiros morrem em acidentes nas estradas todos os anos. 200 mil saem feridos. Muitas rodovias, principalmente as serranas, estão ultrapassadas, sem acostamento e com excesso de curvas e descidas íngremes. Além de motoristas que abusam da velocidade. Os acidentes mais frequentes e letais têm sido com ônibus. Uma das explicações, segundo o especialista, é que os coletivos aumentaram de tamanho desde a década de 80. A altura influencia na estabilidade. Esses veículos altos, em relação àqueles antigos, estão mais perto de, com excesso de velocidade, sofrerem tombamento em curva. Esse é o resultado de um estudo feito por universidades de São Paulo que analisou estradas e motoristas de pelo menos 3 estados. Este especialista em transporte é um dos autores da pesquisa. Com ele, nós percorremos pontos críticos da SP-98 que liga Mogi das Cruzes a Bertioga, no litoral do estado de São Paulo. Tem uma série de curvas fechadas, é muito forte a inclinação e o pior de tudo, você soma nisso o problema do excesso de velocidade. A gente está exatamente no trecho onde ocorreu o acidente do ônibus carregado de estudantes que deixou 18 mortos. 1 ano se passou e nada foi feito no sentido de prevenção e aumento da segurança. Não existe acostamento, os carros continuam em alta velocidade. O laudo da perícia indicou que o ônibus trafegava acima da velocidade máxima permitida da via, que é de 60 km por hora. O motorista morreu na hora. A maioria das vítimas era estudante universitário que morava no litoral e fazia o trajeto todos os dias. Rodovias que têm um traçado próprio para, por exemplo, 100, 500 veículos por dia e não mais para 10 mil veículos por dia, como é o nível de tráfego que nós temos na rodovia de Mogi para Bertioga. Dados oficiais do IBGE revelam que em 30 anos o número de veículos aumentou 500%, enquanto que a extensão de rodovias pavimentadas cresceu 65%. Especialistas estimam que a cada novo quilômetro construído, 3 vidas poderiam ser salvas. Mas como abrir rodovias leva tempo e dinheiro, uma solução a curto prazo seriam os radares inteligentes, que medem a velocidade média de trecho a trecho e não só em pontos. Adquiriu-se uma cultura. Perto do radar, eu freio. Logo depois, eu acelero, o chamado repique de velocidade. Quando nós controlamos a velocidade por trecho, nós acabamos forçando o motorista a realmente reduzir ao longo de toda aquela extensão. Estradas e motoristas imprudentes aí, né? Resulta no quê? Resulta em morte. Do nosso quadro especial de Direito do Consumidor e hoje o assunto são as fraudes bancárias. Vamos ver. Olá pessoal de casa, tudo bem? Agora nós falaremos um pouquinho sobre fraudes bancárias. Quem nunca ouviu aquela história de um amigo ou uma amiga que teve um empréstimo consignado na folha de pagamento que nunca foi solicitado? Isso acontece mais do que a gente imagina. O que é importante vocês saberem? É dever das instituições financeiras zelarem pela segurança dos seus correntistas e até mesmo das pessoas que não são correntistas. Por quê? No ato da contratação do empréstimo ou toda vez que você pede um cartão de crédito, o banco tem a obrigação de conferir toda aquela documentação. Então, toda vez que existe uma fraude bancária, onde por falha do banco não foi feita a conferência correta dessa documentação, o banco responde por esses prejuízos causados, seja ao correntista, seja até mesmo a uma pessoa que não é cliente do banco. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive, em súmula, que a responsabilidade do banco é a chamada responsabilidade objetiva, ou seja, toda vez que acontecer um prejuízo, você só precisa comprovar exclusivamente o dano e o nexo causal. A culpa do banco independe de prova. Toda situação envolvendo prejuízos até 40 salários mínimos, você pode recorrer ao juizado especial da sua cidade. Gostou dessa dica? Qualquer outra dúvida que tiver sobre direito, manda aqui no e-mail abaixo que nós teremos o prazer em respondê-lo. Até a próxima com mais uma dica legal. Até logo. Mas você vai saber agora tudo o que precisa saber sobre o kefir, um tipo de alimento que tem sido muito utilizado aí em dietas. Vamos ver. No café da manhã de Simone, não pode faltar o kefir. Às vezes com frutas, granola ou aveia. Desde que descobriu o probiótico há cerca de 1 ano, ela sente a saúde mais resistente. Eu não tenho pego resfriados, não
não tenho pego viroses. Então eu acho que fortalece o organismo. Simone ganhou o kefir de uma amiga e decidiu cultivar em casa. A cada 2 dias, 3 dias, você troca o leite dele, você só vai coar o kefir, né? Tirar que ele já vai virar aquele creminho, né? Muito parecido com o iogurte natural. Aí você coa ele numa peneira de plástico, não pode usar nada de metal. E lavo ele, ponho num vidro vazio e completo com leite na temperatura ambiente. Ela escolheu este canto da cozinha para guardar o pote com o probiótico. Tem que ser um local arejado e com pouca luz para as bactérias proliferarem. Essas bactérias elas vão popular o nosso intestino e vão equilibrar a flora intestinal, que às vezes ela está desbalanceada. E você com isso melhora o seu aspecto imunológico, melhora a absorção de cálcio, melhora a inflamação intestinal. Segundo os médicos, não está comprovado que o kefir emagrece. Em excesso, ele pode até fazer o efeito contrário. Um copo com cerca de 200 ml tem em média 100 calorias. O consumo exagerado de micro-organismos pode, em vez de equilibrar, desequilibrar a flora, além de absorver mais açúcar. O ideal é consumir o probiótico uma vez ao dia, em pouca quantidade. Para quem tem intolerância à lactose, o kefir é uma boa opção para substituir o iogurte ou o próprio leite. O kefir tem, além do alimento, tem essa questão que ele não pode ser vendido, é só doado. Então eu acho que é uma grande corrente do bem, né? O que faz bem para mim, eu quero que faça bem para você. Então eu dou com todo o coração. Gente, preciso encerrar. Para você que mandou foto, fique ligadinho. Começa amanhã o RF com você, mostrando a sua selfie, ok? Até amanhã, se Deus quiser.